Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras de Arte. Hoje vamos reagir aqui ao pós-jogo da Gazeta Esportiva, após essa grande vitória para cima do Juventude, lá no Alfredo Jaconi, né, a vitória por 2-0, gol do Bruno Rodrigues e do Anderson, Felipe Anderson, né, um golaço do Felipe Anderson, e reacendemos novamente na primeira posição. Então, aqui sem mais delongas, que bora pro vídeo. Não se esqueça antes de deixar o like, se inscrever e também de comentar o que você achou da partida e também do vídeo. De apresentar convidados, boa noite para a bancada. Vamos direto a Caxias do Sul. São Paulo, o Palmeiras venceu a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Silvestre está acompanhando a zona mista depois de mais uma vitória do Verdão. Pois não, Silvestre? Aqui no Palmeiras. Felipe Anderson, autor de um dos 2 gols da vitória do Palmeiras sobre o Juventude, falando na zona mista. Garrafa, boa noite, pessoal. Vamos com um dos nomes da noite. Jogadores que não vinham jogando, que não era importante, porque ele tem confiança no grupo. O grupo trabalha muito forte, todo mundo coloca o pé até no treino. Então não tem como nem imaginar isso, porque é nosso objetivo, é o sonho também dos jogadores, é conquistar esses títulos. E sabemos que é difícil, se errar um jogo pode complicar todo o campeonato, todo o trabalho que foi feito desde o começo. Então não tem essa, nós focamos jogo a jogo, que é o mais difícil, né? Porque tem essa final e muito se fala disso, mas nós sabemos que para chegar bem lá nós temos que pensar jogo a jogo e estar confiantes e todo mundo pronto. E depois de uma virada épica, esgotamento mental e físico, não tinha outra alternativa a não ser colocar um time, digamos, alternativo, Felipe? Não, então, mas isso do time alternativo é muito difícil de dizer, porque todos os jogadores têm condições de serem titulares e trabalham muito. Então, o professor Abel tem total confiança no elenco, ele sempre diz isso, para todos estarem prontos, e todos deram resposta hoje dentro de campo. Então, isso é muito bom para o time, que gera uma competição boa também entre nós. Nós estamos ali sempre buscando jogar o máximo possível de jogos do começo, mas time que luta por todo título não tem que ter ego ou pensar em titular ou time misto. Todos têm que estar prontos a hora que ser chamado e dar o melhor. Exatamente, sobre a competição, a gente vê Carlos Miguel entrando no lugar do Everton e fazendo seu trabalho. Você entra, fez gol, Bruno Fux na zaga, tem o Alan que jogou o jogo passado e foi bem. Tá concorrido buscar um lugar nesse Palmeiras? Com certeza, por isso que eu falo que todo mundo tem que procurar ali se recuperar o mais rápido possível. Todo mundo quer jogar, ainda mais em reta final, mas aqui temos o lema que todos somos um. Então às vezes alguém fica um pouco mais chateado por jogar menos minutos, mas a gente sempre coloca o time em primeiro lugar, e isso que tem feito a diferença de todos esses anos no Palmeiras. O Flamengo ganhou no sábado. Como foi dormir de sábado para domingo em segundo lugar? Isso aumenta a pressão para o jogo em que vocês acabaram ganhando, triunfando? Como é que funciona isso na cabeça do jogador profissional que está acostumado com pressão, mas especificamente nesse recorte? Não, eu creio que em reta final a diferença total é saber lidar com isso e olhar só para a gente. Nós temos uma vantagem mínima ali de 1 ponto, então temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar que isso tire o nosso foco. Se eles ganharem ou mesmo perderem, não pode mudar o nosso pensamento para cada jogo. É difícil, é um desafio, né? Mas time que luta ali e está na posição em que nós estamos, não podemos nos distrair com resultados do nosso adversário. Obrigado, Felipe Anderson. Saiu Felipe, entra o Alexandre Silvestre. Tudo bem, Garrafa? Só para completar rapidamente essa minha primeira participação, para você já sair girando aí na bancada, Garrafa. 2-0 Palmeiras, Felipe Anderson fez o segundo. O primeiro foi do Bruno Rodrigues, que de novo marcou contra o Juventude. Palmeiras reassume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo, que até esse jogo estava em primeiro, mas voltou para segundo lugar. À sua disposição, querido Abel já falou, tudo muito rápido. Palmeiras volta em voo fretado. Segura aí, Silvestre, boa noite. Você volta com o técnico Abel Ferreira, vai trazer a coletiva, os principais momentos do Abel. Você tem ainda na zona mista a movimentação por aí. Eu quero explorar ponto a ponto com você, porque o Palmeiras e o Flamengo estão par a par, né, nessa temporada, brigando firmes aí pelas 2 competições que restam, exceção feita a Copa do Brasil, que nem Palmeiras e nem Flamengo, né?
Então, Palmeiras e Flamengo brigando par a par no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. Existia quem nem acreditasse que o Palmeiras chegasse na Libertadores. A gente já foi direto para Caxias na abertura do programa, nem dei boa noite à nossa bancada, presentes, enquete, a participação com você. E o convidado da noite, Garrafa, quem é? É um amigo, é um jornalista de altíssimo nível, né? É ex-presidente da nossa associação, a CESP aqui em São Paulo. Grande, o Luiz Ademar está com a gente aqui e para muitas polêmicas, muitas opiniões, Palmeiras e Flamengo jogando um futebol aí para mexer com o torcedor brasileiro e você para enriquecer o nosso debate. Obrigado, Ademar, pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com grandes amigos, né, de grandes oportunidades, de grandes transmissões. Obrigado. E falando agora do Palmeiras, né, que a gente está falando... Eu falo, o Palmeiras estava jogando hoje com um time misto. Eu já discordo disso. O homem já veio... veio com um time... Poxa, a gente se elogiava aqui sempre os elencos do Flamengo e do Palmeiras. Elencos fortes. Não joga o Everton, joga o Carlos Miguel, não tô nem aí. Não joga esse, joga aquele. Palmeiras ganhou porque tem mais elenco do que o Juventude. Não dá para um time que quer ser campeão tropeçar no Juventude. Já percebeu que o homem veio afiado? É sempre assim, a gente sabe que o Luiz Ademar, ele vem forte nas opiniões, ele não alisa não, eu concordo com ele. Né? O Palmeiras tem um elenco, que história é essa de time misto? Mas a gente vai discutir, você... rodou por várias empresas, trabalhou recentemente, não tão recentemente, mas estava no Sport TV, agora está lá em Ribeirão Preto, na nossa Tati, na Ulisses TV. Como é que está a sua vida no jornalismo, Luiz? Tô com o Ulisses TV, o Ulisses está montando uma TV no stream, nós estamos desde Tenho acompanhado lá, fevereiro, lá fizemos a Série A2, a Copa Paulista com vocês, muito legal, a Gazeta, TV aberta, entrando na Copa Paulista, né? A gente está fazendo o Campeonato Paulista, São Paulo e Santos farão a final agora do Sub-20, estamos fazendo o Campeonato Brasileiro de futsal. E a gente faz lá também com o Jorge Vinícius, seu amigo Jorge Vinícius. Grande JV. A gente faz um programa de segunda a sexta, da meio-dia, meio-dia e 45 de esportes lá também, faz o Botafogo. Enfim, que a gente, jornalista esportivo... Pagar tudo, né? Que beleza. Obrigado. A Lady Murphy, né? Me persegue. O Murphy me persegue, Garrafa. Aqui, ó, 17 graus. Aqui em Caxias do Sul, tá tranquilo. Eu tô de agasalho aqui mais pra me preservar um pouquinho, porque eu já tô ficando tiozão, velhinho, sente mais frio, né, Garrafa? Palmeiras 2-0, jogou praticamente com o time reserva, Gustavo Gomes nem no banco ficou, o Alan, que foi destaque da virada épica do Palmeiras na Libertadores, também preservado, esses dois por questões físicas. O jogo foi muito desgastante na classificação do Palmeiras para a grande final contra o Flamengo da Libertadores da América na última semana, e aqui o time alternativo, barra, reserva, deu conta do recado, nem precisou fazer tanta força assim. Foi uma equipe que jogou mais de contra-ataque. O Palmeiras veio com uma linha de 4, voltando à linha de 4 na defesa, abandonando aquele esquema que deu certo no jogo da volta da Libertadores com linha de 3, com a Alain de ala pela direita. Então, o esquema mais clássico do Abel Ferreira, 2-0, Bruno Rodrigues voltando a marcar. Depois o Felipe Anderson, Carlos Miguel fez uma grande partida, pegou várias bolas no segundo tempo, mas a partida estava bem encaminhada com vitória do Palmeiras, que, como o Felipe Anderson comentou na zona mista, Palmeiras foi dormir de sábado para domingo no segundo lugar, porque o Flamengo no sábado à noite ganhou do Sport 3-0 no Maracanã. E hoje o Palmeiras conseguiu recuperar essa posição, reassume a liderança isolada e começa a pensar no jogo de quinta-feira contra o Santos. E eu estou aqui à sua disposição para chamar Abel Ferreira quando estiver pronto. O Palmeiras já zarpou, Garrafa, ou está zarpando. Eu estou aqui bem na boca do túnel, na beira do gramado. Tá certo, o ônibus do Palmeiras está lá ao fundo, né? Delegação, então, já seguindo para o aeroporto, volta em voo fretado, e o Silvestre vai trazer o Abel Ferreira. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, né? Que o Palmeiras... Só me complementa, Silvestre. Quais foram os titulares hoje? Só botar com o Silvestre lá. Quais foram os titulares hoje preservados? Praticamente todos? Ou vou mudar a pergunta para você. Dos jogadores que começaram a partida contra a LDU, quais ou nenhum começou o jogo de hoje, Silvestre? Não, o Carlos Miguel, que virou titular, porque o Everton tá com esse problema na mão, jogou. O Fux jogou. E acho que é só, cara. Os demais, o Veiga começou entre os titulares, mas não era titular. O Palmeiras, por exemplo, teve Flaco Lopes e Vitor Roque no banco. Então, realmente, assim, puxando pela memória, foi só o Carlos Miguel e o Fux, que eu me recordo, que eu não estou com a lista aqui, mas é isso aí, Garrafa. O Palmeiras veio praticamente com todo mundo reserva.
Pedir por gentileza, Chileno, toda vez que eu estiver conversando com o Silvestre, deixa aberto o nosso canal que eu possa interagir com ele, por gentileza. Só esse detalhe, o Murilo também começou entre os titulares. Então, Murilo, Fux e Carlos Miguel. O Ademar já deu o primeiro spoiler. Vocês também pensam dessa maneira? É um Palmeiras que tem um elenco, o Abel agiu. Falar depois da vitória é muito simples, mas alguém temeu quando olhou a escalação do Palmeiras por enfrentar o Juventude, pelo fato do Flamengo já ter vencido e ter dormido na liderança? Alguém temeu por isso? Eu temeria muito mais se o Abel tivesse colocado em campo hoje a mesma escalação do jogo contra a LDU. Porque a carga emocional que aconteceu no jogo de quinta-feira foi tamanha, a adrenalina foi tão lá para cima, que eu acho que seria muito pouco tempo para aquele mesmo time entrar em campo hoje com uma obrigação de manter um foco, de ganhar um jogo e de se manter na liderança de um campeonato brasileiro. Então só alguns titulares em campo, junto com a grande maioria que não iniciou a partida contra a LDU, na minha opinião, foi a melhor estratégia do Abel. Isso inclusive eu coloquei nas minhas redes sociais, falando que foi uma escalação perfeita do Abel para o jogo de hoje. Valorizando o elenco, dando oportunidade para jogadores que não atuam sempre e que estão com a mesma fome que os jogadores que atuaram na quinta-feira estavam para reverter aquela situação. Então deu tudo muito certo, o Palmeiras em nenhum momento passou sufoco, o Juventude não incomodou em nenhum momento da partida. A exemplo do que aconteceu ontem com o Flamengo e Sport, os dois deram um pouco de sorte de enfrentarem, logo depois de um jogo de Libertadores, duas equipes bem fracas. Então os treinadores dos dois times puderam administrar bem o elenco, colocar em campo jogadores que fazem parte do grupo, mas que não jogam sempre. E os dois se deram bem. Mas me diga uma coisa, o Carlos Miguel não foi o melhor homem em campo do Palmeiras? Quando? Hoje. Não, foi um dos melhores. Ele fez foi o melhor. Foi um dos melhores. Mas ele fez grandes defesas, estava 2-0 pro Palmeiras. Sim, mas foi o melhor homem em campo. Quer dizer, que o Palmeiras também não foi aquela tranquilidade. Mas já estava 2-0, Chico, como disse o Ademar, 2-0, né? Mas não foi aquela tranquilidade que eles estão falando. Vamos ver como é que ficou a classificação? Pois não, Paulo? Na realidade, eu penso da seguinte forma. O Abel sabia com quem iria jogar. Então joga contra um Juventude, a equipe fraca. É coletivo, pôr os jogadores para se movimentar. Se fosse contra o Santos, aqueles jogadores que jogaram no meio de semana, a maioria deles iam jogar hoje. Então hoje, jogando contra um Juventude, vou colocar os jogadores que não vêm jogando frequentemente, não quer dizer, e o próprio Felipe Anderson mencionou, não quer dizer que são reservas. São jogadores que estão ali no grupo e sem dúvida nenhuma foi titular na primeira rodada do Mundial. Entendeu? Então são jogadores que no Mundial eles contra o Juventude tem que jogar mesmo, tem que pôr esses caras para jogar. Agora, é só contra o Juventude ou isso vale para a sequência, a hora que engrossar os próximos jogos? Eu tô falando, próximo jogo é o Santos. Se fosse o Santos hoje, time completo. Ele não iria jogar com essa equipe que jogou. O Santos hoje é mais ou menos igual ao Juventude. Mas é diferente, hein? Não, mas é claro. É diferente. A preparação emocional de um clássico é completamente diferente do que você jogar contra o Juventude. Quem viu o jogo do Santos? Eu vi, tenho visto. Com Fortaleza chorou. Terrível. O cara chorou. Então o Juventude e o Santos estão separados por 3, 4, 5 pontos. Então também não é essa coisa. Se você jogar com um time misto, que querem falar misto, o Palmeiras é favorito. Se jogar com os reservas, é favorito. Mas ele também não Se pode. Jogar com os titulares, goleia. Ele não pode abdicar dos principais jogadores por muito Claro, tempo. Mas agora, né? Joga todo agora, mundo. Miller, a decisão da Libertadores, ela tá aí no meio, quase no final do Campeonato Brasileiro. Agora vai ter um espaço um pouquinho maior, não vão ter tão jogos atropelados. E até em cima disso, quem tem elenco melhor, Miller? Palmeiras ou Flamengo nessa reta final, nesse sprint de Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa Libertadores? Olha, Rafa, Flamengo e Palmeiras tem um elenco que não existe reserva. Até porque se você pegar a escalação do Palmeiras hoje, nem sem comentário. Mas eu acredito que o elenco do Flamengo é mais qualificado que o do Palmeiras. Agora, na praticidade, vão jogar na Libertadores, aí você não pode dizer que o Flamengo é mais favorito que o Palmeiras. É diferente. São coisas distintas. Mas o elenco do Flamengo tem mais qualidade. E qual time que está jogando melhor hoje? Flamengo ou Palmeiras? Elenco para o Miller é o Flamengo. E qual time está jogando mais? Não, se você olhar bem hoje atualmente, isso. Tá nivelado. Até porque o Flamengo ontem, claro, independente do adversário, Sport, Juventude, o futebol do momento. Não é parâmetro. Futebol. Não, para mim, acho que os dois estão no mesmo nível. Mesmo nível. Até porque o Flamengo ontem
goleou o Sport e o Palmeiras hoje passeou contra o Juventude. Se a gente fizer um recorte de umas 5, 6 rodadas, o Palmeiras está bem melhor. É o momento, eu vou passar em todos. falando hoje. Eu vou passar, Hoje. eu vou Não passar em 5 todos. rodadas para trás. Então, para o Miller, há uma equivalência do que está apresentando de futebol que mais empolga para o Miller. Ambos estão jogando a mesma coisa e o Flamengo tem um elenco melhor. Quem tem melhor elenco? Flamengo ou Palmeiras, Chico? Olha, o melhor elenco, sem dúvida nenhuma, é do Flamengo. E quem está jogando um futebol que mais se agrada hoje? Flamengo ou Palmeiras? O Flamengo, porque tem um conjunto e um coletivo melhor com individualidade. Quer dizer, tem as duas coisas. Tem individualidade e futebol coletivo. E o Palmeiras só tem futebol coletivo. Não tem tanta individualidade como tem o Flamengo. O Luiz Ademar parece que já discorda ali do Miller quando das posições e das perguntas que foram feitas. Eu discordo no seguinte, se você pegar aí o recorte que seja, vamos pegar da Libertadores. Momento, Atenção, gente, hoje. A LDU chegou primeiro que o Flamengo. Olha a Libertadores do Palmeiras, até chegar na derrota para o LDU, e olha a Libertadores do Flamengo. Eu acho que o ano do Palmeiras é melhor, e acho que o elenco do Palmeiras joga mais bola, e acho que individualmente você pode pegar alguns jogadores do Flamengo que são melhores. Então, peraí, elenco pra você é Palmeiras? Pra mim eu prefiro o Palmeiras e o futebol do Palmeiras. Você gosta, se você estiver passando, só pode assistir um jogo, estiver jogando o Flamengo e estiver jogando Palmeiras, por futebol você prefere ver o time do Palmeiras jogando? O Facundo jogava no teu time, titular absoluto? Lá no Londrina joga qualquer um, Miller, mas... Não. O Facundo jogava? Titular absoluto? Não. E o Cebolinha? Fica em cima do muro. O Cebolinha jogava no seu time titular? Jogava. Ah, pelo amor de Deus, pô. Elenco é o Flamengo. Facundo e Cebolinha. Quem que jogava no seu time? Mas os dois são reservas, Miller. Não. Tô dizendo, em Os outro dois são time. reserva. Em outro time. O Facundo e o Cebolinha você tira no teu Cebolinha time. não joga no Você Palmeiras. escolhe Peraí, quem? vem cá. O Cebolinha não joga no Palmeiras. O Facundo tá na seleção paraguaia que foi pra Copa do Mundo. Mas o Facundo também não joga no Flamengo. Eu entendi a comparação do Miller. Não, entendi Qualidade, o que o Miller tá falando. qualidade. O Carrascal e pega quem mais no Palmeiras aí? Felipe Anderson. Carrascal. Mas Felipe Anderson, Veiga, Felipe Anderson, Veiga, são reservas que hoje. recebeu uma bala pra vir Por isso que eu falei que individualmente, você pode até falar que no Flamengo você pode ter alguns melhores jogadores. Mas é isso que eu tô falando. Coletivamente, o Palmeiras é melhor. Ok, elenco. não, mas O é lugar elenco. perguntou É elenco. Por isso que eu prefiro o Palmeiras. O elenco ok. do Porque Flamengo. pro coletivo... Tá bom. O elenco, Demar, o elenco do Flamengo tem mais qualidade. Até o banco de reserva tem mais qualidade. O Carrascal é reserva no Flamengo. Pô, o Carrascal não joga no São Paulo, não joga no Santos, não joga no Corinthians? Claro que joga. Pode mandar Palmeiras pra Titular lá. absoluto. Pode mandar pra lá os Cebolinha, três. Veja- Bruno Henrique. Mas eles jogariam no Palmeiras? Não. Como não? O Facundo joga no Palmeiras? Facundo é reserva. Facundo é reserva. Facundo não entra Não, mais. mas ele não joga no Palmeiras? Não joga mais. Ah, pelo amor Não de entrou contra a LDU. Não tem veja- jogado? Não. Não tem jogado. Não, faz 5 jogos que não entra. Entrou hoje. Ve- Veja... O Sousa. Mais ou menos, esse é mais ou menos. Então, mas tô Ô, te gente, falando mas isso, essa pergunta é óbvio que a resposta não pode ser unânime, gente. Há um equilíbrio tamanho entre Palmeiras e olha a qualidade, Flamengo. pelo amor de Há Deus. preferências. Para. Eu já vou até antecipar a minha. De elenco, pra mim, eu tô fechado com o jogador. O elenco, quando eu olho jogador, põe todos os jogadores na frente, eu falo, eu prefiro esses caras aqui do que os jogadores do Palmeiras. Elenco, não tô falando time titular. Agora, plasticamente, quem eu gosto de ver mais jogar? Eu gosto de ver mais jogar o Flamengo, é a minha preferência. Significa que o Palmeiras tem um elenco ruim? Lógico que não. Significa que o Palmeiras joga mal? Não. Né? É preferência, desculpe. Alex, pra você, melhor elenco. O que é melhor elenco pra você? Eu acabei de dar um exemplo. Não, Qualidade, o que é melhor qualidade, pô. É um contra um? É cara a cara? Não, Aí é o Flamengo time, o ganha. elenco. Elenco. Qualidade, Então né? pera. Pra Elenco mim- são todos pra jogadores. mim, o Quem tem Palmeiras- melhores jogadores, pra mim, Palmeiras ou Flamengo? Pra mim, o Flamengo individualmente é melhor do que o O Palmeiras. elenco é melhor. Se você pegar individualmente um contra um, esse contra esse, É o esse elenco, contra esse, é o elenco. Flamengo é melhor. Mas se você falar elenco, pra mim elenco não é um, elenco é um elenco. O elenco Então, do Palmeiras é mais equilibrado, mais competitivo e tá jogando mais bola. Então pra mim basta. Elenco é Palmeiras. O elenco do Palmeiras é melhor. Conjunto é melhor. Elenco. Quem tem o melhor Pra elenco? mim elenco é conjunto, não é um. Ok, tá bom, não tem nenhum Palmeiras. problema. Então qual o medo de falar Conjunto, Palmeiras, né? eu falei. Ué, não, mas precisa Repito, justificar, ué. reitero. Falo de Elenco novo. Palmeiras. É. E quem tá jogando futebol que agrada mais o jornalista Alex Miller? O Palmeiras muito joga. mais. O Flamengo tem perdido jogos no meio de ganhar outros jogos, teve muito mais dificuldade do que o Palmeiras na Libertadores. Só você pegar a Libertadores dos dois.
Pega a Libertadores do retrato. Vamos pegar, os dois vão jogar de final. O Flamengo quase foi eliminado na fase de grupos. O Flamengo foi quase na fase de grupos, chegou em segundo no grupo da LDU e tal. Esqueçam, minha pergunta não é na competição, não é na temporada. Eu tô falando hoje, se você é um milionário, Luiz Ademar, você é, mas você não investe no futebol. Né? Se for praga, que pegue. Ou seja, você investiria, você pode comprar pacote fechado, tô lá para te vender. Ademar, eu tenho 2 elencos maravilhosos aqui, ó. Elenco do Palmeiras e do Flamengo. É isso que eu tô lhe oferecendo, não é a temporada. Você o seguinte, você compra qual elenco? Quem tá sendo comandado pelo Abel Ferreira? Vem esse elenco. Tá bom, tá ok. Então tá bom. A diferença é gritante. Paulo Sérgio, o clima esquentou e é natural, gente. Não tem como. Seria. Às vezes a gente faz algumas perguntas que são unânimes. Né? Há um equilíbrio grande em Palmeiras e Flamengo, isso é inquestionável. Ô Paulo, para você, quem tem melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo? Bom, não é para um elenco é uma coisa, para outro elenco é outra coisa. Elenco é elenco. Elenco se trata dos jogadores Recado que pro Alex, você tem isso, né? O elenco todo. No elenco você tem os jogadores que você tem no time, no clube, disponíveis. Entendeu minha pergunta? Como ninguém. É isso, simples. Pergunta simples. É lógico que o Flamengo tem o melhor elenco. Agora, você vai falar assim, quem joga melhor? Palmeiras. Ih, rapaz, agora misturou tudo. Zé Paz, o menino é bom. Pra você, quem tem o melhor elenco, Zé? Ele concordou comigo, ainda bem. Pra mim, o melhor elenco é o Flamengo. Tá. Acho que tem melhores jogadores, mais opções, o Felipe Luiz. Mas acho que o futebol, o Palmeiras joga o melhor futebol. E já aproveito, Garrafa, convidar o pessoal para votar na nossa enquete, que tem a ver com isso. Tá Quem vendo? é o favorito para a conquista da Copa Libertadores da América? É o Flamengo ou é o Palmeiras? Vota lá no site gazetesportiva.com, por gentileza, que a gente vai mostrar o resultado da enquete aqui no final do programa. Só lembrando que, para apimentar um pouquinho mais a discussão, e eu vou com o Silvestre agora, porque ele vai trazer o Abel Ferreira, só para alimentar um pouquinho essa discussão, nos últimos 2 jogos, Palmeiras e Flamengo, 2 vezes, deu Flamengo sem direito a ninguém falar nada. Eu vou voltar a Caxias do Sul, Silvestre está lá, quero as imagens, como ilustra o Silvestre. Aí você foi bem aí. Último jogo de Flamengo e Palmeiras, quem ganhou? Os 2 últimos, menino. Pelo amor de Deus. Jogador, estamos fechados, E a última jogador. final, quanto foi? Que é isso, estamos fechados. O último jogo Estamos aqui, fechados. Agora, Isso vai, ficar isso vai passado, render. Isso vai render. Ô, Silvestre, o Abel Ferreira conversou aí, porque na última coletiva o Abel chorou, se emocionou, ajoelhou. Abel Ferreira, né? Acho que fez as pazes com a torcida, dá pra dizer. Fez as pazes com a torcida depois da classificação merecida e classificação épica. E eu, depois da primeira partida contra a LDU, fui um dos poucos que falei que o Palmeiras chegaria à decisão da Libertadores, tá? Só pra dizer. Falei, 4-0, Palmeiras vai buscar a classificação. Silvestre, Abel Ferreira falou hoje ele não chorou, né? Hoje foi tranquilo, Silvestre. Não chorou, entrevista vapt-vupt, relâmpago, poucas palavras, vai entender o humor do Abel Ferreira. Agora, na entrevista anterior da Libertadores, pra mim foi uma terapia coletiva, né? Na verdade, uma terapia do próprio Abel, desabafou pra caramba, falou, depois palestrou. Foi uma entrevista muito interessante, hoje bem rapidinha. Posso dar meu pitaquinho rápido aqui, Garrafa? Pra mim, o Palmeiras não tem mais elenco que o Flamengo, mas tem um ótimo elenco. O Flamengo um pouquinho superior, mas o time do Palmeiras é mais firme. O time do Palmeiras, para mim, é mais confiável e tem o melhor técnico, na minha visão aqui do continente, que falou com os colegas e que tabelou um pouquinho comigo na coletiva após a vitória de hoje. Podemos colocar no ar aí, Chile. Aperta o play, garoto. Vamos ver o Abel falando em entrevista coletiva após a vitória sobre o Juventude. Não, ninguém deve nada a ninguém. Eu tenho tudo em dia com o Palmeiras e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Portanto, eu já vos disse, a minha ambição é ser melhor todos os dias e como eu vos disse na quinta-feira, provar a mim mesmo e às pessoas que gostam de mim e que apostam em mim que mereço o lugar que ocupo. Essa é a minha meta, é ser melhor todos os dias. Já te disse, não venho aqui bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor que eu mesmo. Comparo-me comigo, não me comparo com ninguém, procuro aprender e é isso que... Isso sou eu e isso não vai mudar. E deixa-me só corrigir-te que ninguém esperava que nós passássemos isso, só não esperava quem não gosta do Palmeiras, porque os palmeirenses e o treinador tinham a convicção de que era possível passar e nós provamos dentro de campo com a ajuda dos nossos jogadores que era possível.
no vácuo da pergunta do colega, professor Abel Santana ou Tele Ferreira? Abel Ferreira. Eu estou fazendo até uma comparação. Abel Ferreira. Claro. Gosto muito dos dois, mas o meu nome é Abel Ferreira. Você até se inspira nele, já leu o livro do Tele. Muito, e parece que o que você constrói no Palmeiras é meio que o Tele construiu no São Paulo, guardadas as proporções. Eu não me comparo com ninguém. Ok, tudo bem. A comparação é minha. Mas inspiro-me. Esse é uma das pessoas que gostei. Gosto da forma onde ele falava. O que mais me surpreendeu, o que mais me cativou no Tele Santana eram os fundamentos. Fundamentos. Verdade. E você deixa um legado, já deixou um legado. Como é que é trabalhar em duas frentes nessa reta final de temporada contra o mesmo adversário? Pau a pau, cabeça a cabeça no Brasileiro e depois a final na Libertadores. Como é que você vai lidar com essa parte final do ano? Otimamente, porque se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a trucidar-me, como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. E antes que o Miller tenha um filho, por causa da minha comparação, Garrafa, amigos e amigas, a minha comparação é mais em relação à representatividade que os dois têm para com os clubes. O Abel no Palmeiras, para mim, é uma conexão parecida com aquela que o Tele Santana deixou de legado até hoje. Talvez sejam os dois maiores técnicos da história desses dois gigantes, São Paulo do Tele e o Palmeiras do Abel Ferreira. Bom, ambos têm 10 títulos nos seus clubes, né? O Tele no São Paulo, é isso, Chico? O Tele no São Paulo e o Abel no Palmeiras. Eu vou querer a classificação e quero ver como foi o Flamengo para a gente fazer um comparativo entre Palmeiras e Flamengo, mas já que o Abel, ele se auto-escolheu. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui a Gazeta Esportiva. Bom, eu não gravei da ESPN hoje porque não deu, né? Não estava dando ESPN, estava dando o jogo do Operário, o jogo nada a ver lá do Operário, da Série B. Então não teve como eu gravar da ESPN. Então eu gravei aqui da Gazeta Esportiva, que também permite a gravação de reacts. Né? Foi uma grande vitória do Palmeiras, né, para ficar novamente em primeiro lugar. O Flamengo tinha alcançado o primeiro lugar devido ao fato de ele ter jogado ontem, né? E pelo fato também ele dá um ponto atrás, né? Ele não está 3 pontos atrás, ele está 1 ponto atrás. Então, se ele ganhar e a gente não jogar, ele fica na frente. Depois que a gente joga, a gente passa de novo. E vai passar até o final, que no final vamos ganhar. Então, tá uma luta acirrada, né? Eles tomaram a frente, a gente tomou a frente de novo. Retomamos nosso lugar. É nosso lugar de primazia, nosso lugar de onde sempre devemos estar. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui a Gazeta Esportiva, grande jogo do Palmeiras. Golaço do Felipe Anderson, golaço, golaço, aço, aço, aço. Tamo junto.